Beleza. Pessoal, então vamos lá. Antes da gente continuar, deixa eu minimizar de novo para parar de travar aqui a câmera. Deixa eu falar algumas coisas para vocês que eles vão vir me cobrar e eu já vou me adiantando dessa cobrança. Deixa eu colocar o nome dos infelizes aqui no canto, porque depois não sei quem que tá na aula. Pera aí. Bate-papo e participantes. Professor, Calma aí, jovem. Deixa eu falar que eu já sei que você vai me perguntar. Eu acho. Eu acho que é isso aí. Mas vamos lá, ó. não, é que a Nara tá sem internet. Ela não vai conseguir entrar na aula. Tá, beleza. Sossegado. Quem tá sem? A Nara. Tá. Bom, depois ela vê a gravação então, tá? Pessoal, deixa eu falar aqui com vocês rapidão então. Coisas importantes. Primeira, talvez mais importante de todas, as provas. Revirei essa casa de mil maneiras possíveis. E não tá aqui a prova está no colégio. Conversei com a Márcia já. Essa semana, algum dia, alguém vai passar lá no colégio. Não sei qual o dia da semana, provavelmente na quinta. E vão mandar fotos das provas, eu vou corrigir e vou lançar na própria quinta-feira mesmo, tá? Por quê? Porque teve aquela terça-feira, a última terça, vocês já não foram pra aula. Lembra que vocês já falaram, a gente não vai porque... Quando começou esse negócio de paralisação das aulas, e era o dia que eu pegaria as provas, então ela acabou ficando por lá mesmo. Outra coisa, as aulas que eu gravei. Eu acho que eu não postei as aulas ainda no Classroom, não tenho certeza. Porque eu tive um problema com o tamanho do arquivo. O arquivo ficou gigantesco, então eu tô dando um jeito aqui, vou postar hoje. E o último ponto, e aqui eu quero que vocês entendam e não se sintam obrigados a fazer o que eu vou falar. Der 40 minutos aqui, cair essa transmissão, acabou a aula, certo? Nosso horário de aula obrigatório. Vocês, eu acho que não tem nenhuma aula seguinte, né? Se vocês têm alguma aula depois agora, da minha, que vocês têm que ver ao vivo, ou não. Só... Ao vivo não, tem um conteúdo extra. Tá, mas conteúdo desse vocês podem ver depois, né? Quem quiser, porque assim, vai dar os 40 minutos e vai cair a transmissão. Estática é um conteúdo grande. Quem quiser continuar vendo a aula, é só reconectar no link, eu vou ficar reconectando, tá? Eu vou reconectar no link e vou continuar a explicação. Quem não quiser ver a aula depois dos 40 minutos, que é o nosso horário de aula mesmo, eu tô gravando e vou postar a aula inteira, tá? Então, vocês não vão perder conteúdo nenhum. Mas quem já quiser ver ao vivo, não quiser depois ter que ficar vendo a gravação, também pode ficar à vontade. Então, der 40 minutos eu vou reconectar, que normalmente eu não faço isso, mas vai ser mais prático para quem quiser já acompanhar. E aí nós continuamos o conteúdo. Quem não conseguir ver agora, vê depois. Então, se alguém tiver alguma dúvida, esse é o momento. Vou ver se eu tomo meu café. Vamos lá. Estática. Estamos falando de estática. E quando a gente está falando de estática, nós estamos falando de condição de equilíbrio. Tá? Então, vamos lá. Condição de equilíbrio. Tá aqui, fazer aqui. Condições de equilíbrio. Equilíbrio. Tá? Quais são as condições de equilíbrio que nós vamos encontrar? Depende. Tá? Depende do quê? Depende de que tipo de corpo a gente está falando. Se eu estou falando de um corpo, de um ponto material, de um corpo pequenininho, esse objeto só pode transladar no espaço. Transladar é se movimentar de um ponto ao outro, tá? Então esse objeto só pode transladar. Se você está falando de um corpo grande, que tem uma certa dimensão, por exemplo, um celular, que tem uma certa dimensão, esse corpo pode transladar, deixa eu ver se não está bloqueado, se tá. Ele pode transladar no espaço ou ele pode rotacionar, tá? Então eu estou falando de outro tipo de equilíbrio. O equilíbrio de translação e o de rotação. Então aqui, ó, aqui a gente tem os equilíbrios. Equilíbrios de rotação e translação. Acho que não vai caber ali. E peraí. Translação, tá? Qual é o mais simples de estudar? O de translação que vocês já conhecem. Qual é a obrigatoriedade para um corpo não estar em movimento? Que a força resultante seja zero. Apesar que havendo força resultante, ou melhor, se a força resultante for zero, ele pode estar em movimento e tilíneo uniforme, tá? Mas quando a gente fala de
de força resultante igual a zero, o equilíbrio estático, né, está envolvido. Então, quando o nosso assunto envolve corpos pequenos, tá? Peraí, que o papai está soprando o microfone aqui, pronto. Quando esse assunto envolve corpos pequenos, de pequenas dimensões, tá? Ou seja, pontos materiais ou corpos puntiformes, o único equilíbrio que nos interessa é o equilíbrio de translação. Porque um objeto pequeno, por exemplo, o núcleo de um átomo, a rotação de um núcleo de um átomo, a não ser para algumas coisas muito específicas, não faz diferença nenhuma, tá? Então o equilíbrio de translação é para pontos materiais. Qual é a condição desse equilíbrio? Que a força resultante seja zero. É por esse ponto que nós iremos... Opa, é que tá bem em cima do negócio aqui. É por esse ponto que nós vamos começar hoje, tá? Qual é o próximo ponto que nós vamos chegar ainda nessa aula, se tudo der certo? Os corpos extensos. Então, corpos extensos. Corpos extensos são aqueles que têm uma dimensão considerável. Não precisa ser um objeto grande. Ele tem uma dimensão que você não pode desprezar, tá? Esses corpos, eles têm tanto equilíbrio de translação. Oh, meu Deus, é hoje, hein? Translação, em que a força resultante é zero, tá? E eles têm um equilíbrio de rotação, em que o torque total ou o torque resultante é zero, tá bom? Aí esse torque aí que é o negócio mais complicado. Qual é a dificuldade de cada um dos conteúdos? Ponto material, decomposição vetorial. É a parte mais chata. Existe um método, teorema de Lamy ou Leme, tanto faz, que você resolve muito rápido, só que ele só funciona para 3 forças. O corpo extenso não. O método da resolução do corpo extenso é meio padronizado, só que aí tem mais variáveis ali no meio, tá? Então, vamos começar com o ponto material. Quando eu estou falando de ponto material, eu já vou exemplificar aqui de um jeito que eu possa usar 2 vezes o mesmo exercício, o mesmo exemplo. Então, vou pegar um exemplo bem simplesinho, tá? Em que eu tenho uma bolinha, uma massa, tá? Aqui a massa. Não dá pra enxergar, né? Aqui eu tenho a massa. E nessa massa agem 3 forças. Eu tenho uma força F aqui na diagonal, tá? F. Vou chamar de F1. Que vale, não sei. Vai ter uma força que é sempre desconhecida. Eu tenho a força peso, que age para baixo, ou no caso para o centro da Terra, que eu vou falar que vale 100 newtons, tá bom? E eu tenho uma força aqui para trás. Ô, Jesus, pera aí. Vem cá, aqui. Aí. Que eu vou chamar de F2, que vale... Deixa eu pensar o ângulo que eu vou usar aqui. 60, 6, 80... Ó, eu vou inventar um ângulo aqui, gente, que não vai existir, tá? O seno e cosseno, só pra gente fazer o exercício mesmo. Aqui vale 50 newtons, tá bom? Então, de novo, esse ângulo que eu vou colocar aqui, ele não existe. É só pra gente entender o exercício. Na verdade, eu acho que eu vou colocar um ângulo real, porque... Vou fazer assim. Vou mudar os valores aqui. Deixa eu colocar... Aqui eu tenho um ângulo θ, tá? Que é de 30 graus. Deixa eu ver aqui o valor que eu vou colocar ali. Pera um pouquinho. Bom, vamos fazer assim mesmo. Vai dar os valores quebrados, mas o importante é resolver. Tá bom? E agora? Como que eu faria esse exercício, esse problema, do jeito que vocês conhecem? Vocês fariam a decomposição do vetor F1. Tá? Então, como que eu faço a decomposição do vetor F1? Eu vou desenhar só ele aqui do lado e transformar F1 em F1x e F1y, que eu vou fazer de verde. De verde. Tá? Então, aqui eu tenho o que seria o equivalente a F1x e aqui o equivalente a F1y.
tá? Existem várias regras para decomposição. Não foi eu que dei a aula para vocês no primeiro, acho que foi o Renan na época, né? Ou foi não, acho que era o Renan, não sei. Ou foi o Thiago já. E essa decomposição funciona como? É o com sono e sem sono, com ângulo sem ângulo, tanto faz. Tá? Como que eu sei qual que é o correto? O vetor F1 tá aqui, né, mais ou menos. Aqui eu tô formando um retângulo. Certo? Bom, o F1x, vou fazer aqui embaixo. O F1x é o F1. Cadê o ângulo θ aqui? Aqui está o ângulo θ. O F1x é o F1 com o ângulo θ dentro. Então, entre o F1 e o F1x tem o ângulo θ ali no meio. Então, é o com ângulo, tá? F1x é igual a F1 que multiplica cosseno de θ. Essa equaçãozinha. Pode fazer por trigonometria, dá na mesma, né? Na verdade, vem da trigonometria. Isso pode ser o com sono e sem sono, que eu acho que eu já falei para vocês que não vale a pena usar esse método, porque ele não vale sempre. Esse com ângulo e sem ângulo funciona para qualquer decomposição. Já o F1y, ele é igual ao quê? Ele é igual o F1 sem o ângulo. Ó, aqui não tem ângulo nenhum. Então, se não tem ângulo, é o sem ângulo, né? Então, F1y é igual a F1 seno de θ. E aí eu posso resolver, porque eu sei o seno e cosseno, né? Você fala, professor, mas eu não sei F1. Justamente. Deixa eu pegar esse negócio aqui e puxar pro lado. Oh, meu Deus. Aqui. Puxa pra cá, pronto. Essas informações eu tenho da decomposição. Quando a gente faz a decomposição, a gente está transformando um sistema com forças inclinadas em apenas forças ortogonais. Então, nesse meu sistema que era mais chatinho de fazer, agora eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho o peso para cá, que vale 100 newtons. Eu tenho para o lado esquerdo. Meu Deus do céu, fazer risco para a esquerda é difícil, hein? Aqui. A força que vale 50 newtons. Eu tenho para o lado direito F1x e para cima eu tenho F1y. Aí você fala, professor, é equilíbrio, não é? É estática? Sim, jovem, é estática. E o que acontece na estática? A força resultante é zero. Se a força resultante é zero, significa que F1y tem que ser igual a 100. Porque a força que está para cima cancela a força que está para baixo. E que... Deixa eu ver uma cor diferente aqui. E que 50 newtons tem que ser igual a F1x. E aí você consegue resolver esse problema, tá? Então, como que a gente resolveria esse problema aqui? Agora igualando as forças, né? E a gente conseguiria achar todas as outras. Então, eu vou fazer aqui mais uma camada, só para escrever em cima, tá? Então, eu vou escrever... Vai parecer uma baianagem aí primeiro, mas depois vocês vão entender. Eu sei que F1x... Cadê? Eu sei que F1x é igual... Cadê, meu Deus? É igual a 50 newtons. Igual a 50 newtons. E eu sei que F1y é igual a 100 newtons. Bom, agora dá para tirar de baixo aqui. Foi isso aqui que eu descobri, certo? Eu sei calcular F1x e F1y. Então, vou começar com F1x. F1x eu calculo como pela decomposição? F1x é F1 que multiplica o cosseno do ângulo, que era um ângulo de 30 graus, né, se não me engano, que eu tinha colocado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, aqui. Era um ângulo de 30 graus. Então, é cosseno de 30. Isso tem que ser igual ao quê? Isso tem que ser igual a 50. F1. Vou fazer mais um F1 aqui já. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, igual a 50.
Vou multiplicar cruzado. E aí eu falo que F1 é igual a 100 sobre raiz de 3. Aí a gente multiplica por raiz de 3 embaixo, raiz de 3 em cima, para tirar a raiz, né? Fica 100 raiz de 3 sobre 3, que é raiz de 9, é 3 newtons. Achei a força F1. Se eu achei a força F1, eu posso calcular, se eu quiser, eu não preciso, porque eu já achei a força F1. Eu poderia ter achado por aqui também, ó. Tá? Eu poderia calcular essa força também pelo F1Y, mas agora se eu quiser achar, por exemplo, uma outra componente, se eu não tivesse a força peso, eu poderia lembrar que F1Y é igual ao peso. E eu poderia achar o peso desse objeto caso eu não soubesse. Mas aqui eu sei, né? Então seria uma possibilidade a mais. O que eu quero que vocês entendam, a decomposição funciona sempre, não existe exceção. Dá mais trabalho, mas é o que eu sempre falo pra vocês, é báscara. Dá trabalho, é chato de fazer, mas funciona. Só meu produto é preguiça. Eu não gosto de fazer. Eu sei que vocês gostam, mas é problema de vocês. Tá bom? Então, esse é o método que funciona 100% das vezes. Para qualquer quantidade. Então, a decomposição funciona sempre. Para esses casos de estática, tá? Não vamos... sempre não existe. E decomposição é junto, tá? Que aqui ficou separado, mas eu escrevi junto. Minha letra não... Tá me incomodando isso aqui. Pera aí. Pronto. Decomposição. Ficou... Tá bom. Ficou a mesma coisa. Pronto. Ficou bonito agora. Então, decomposição funciona sempre. Tá, professor, mas eu vou ter que fazer toda hora a decomposição? Depende. Se o sistema tiver 3 forças igual esse que eu expliquei para vocês, a gente consegue fazer por um outro método que é muito mais rápido. Esse outro método, na verdade, é a lei dos senos. Aquela lei que tem um triângulo, que vocês aprendem lá em matemática, tem um triângulo dentro de uma circunferência, e aí você faz um monte de coisa lá e descobre a lei dos senos. Aqui é a mesma coisa, tá? A gente só que vai aplicar isso para vetores. Então, eu vou pegar o mesmo problema, vou ver se eu consigo copiar aqui o desenho, pera aí. Eu nunca tentei fazer isso. Vamos aprender aqui. Copia. Deixa eu puxar aqui. Tá. E como foi pra copiar isso aqui agora? Não vai copiar não, o cavalo? Não sei se eu fizer assim. Vai. Não vai. Peraí. Aqui. Não. Aqui. Deixa eu copiar, moço. Tá bom. Vai ficar assim mesmo. Não consigo copiar esse negócio. Não vou aprender a mexer nesse treco direito. Então eu vou apagar todo esse negócio aqui e vou aproveitar esse desenho. Tá? Vamos fazer do outro jeito e ver se a gente chega no mesmo resultado. Qual seria esse outro jeito? O teorema de Leme. Então, cadê o coloridinho aqui? Teorema de Leme ou Lamy, tanto faz. O microfone tá caindo aqui. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui para resolver por esse método? Achar o ângulo, ou os ângulos, na verdade, em torno do ponto material. Quem é o ponto material desse problema? A bolinha, tá? Então eu vou fazer separado aqui a bolinha para vocês entenderem. Fazer só umas retinhas aqui, como se fossem os vetores. Então aqui eu tenho uma reta. Aqui eu tenho outra retinha. E aqui eu tenho para baixo outra retinha. Bom, tem um ângulo aqui que eu já sei qual que é, né? Qual ângulo eu já sei qual que é? Esse aqui, ó. Aqui é 90 graus. Tá? Eu vou traçar vou colocar a régua aqui, que vocês conseguem enxergar a régua agora. Olha no primeiro desenho. Tem umas linhas aparecendo aí, mas esqueçam essas linhas, tá? Tá vendo onde eu tô colocando a régua? Ali, na régua, eu tenho um ângulo de 180. Eu tenho um ângulo de 180, não tenho? A força F1 não está inclinada 30 graus para cima? Então eu sei, é no desenho da esquerda que eu tô falando, tá? Então eu sei, apesar que é a mesma coisa, eu sei que entre o vetor 50
E o amarelo, que está inclinado, se o ângulo ali é 180 e eu tirei 30, este ângulo aqui, ó, este ângulo aqui, oh, caralho, é de 150, tá? Por que é 150? Porque é 180 menos 30. Firmeza? Tranquilo? Deu para entender por que é 150 aí? Eu vou continuar, qualquer coisa vocês chamem no chat ali. E por fim, este ângulo aqui. Quanto que é esse ângulo? É esse ângulo de 30 mais o 90 que está aqui embaixo. Ou seja, 120. Nossa senhora, gente, que letra. 120. Tá? Então eu tenho 90, 150 e 120. Eu tenho esses três ângulos. Normalmente são esses três ângulos que aparecem, tá? Esse 120 você pode achar de várias maneiras, porque a volta toda é 360, eu já tinha 90 e 150 e sobrou 120. Tanto faz, tá? Ou seja, eu achei os três ângulos em volta do ponto, tá? Achados os ângulos. Qual é o teorema de Leme? Existe um método de redesenhar que eu não gosto. Eu acho que o mais fácil é fazer o seguinte. Eu vou redesenhar colocar esses ângulos nos lugares deles aqui no primeiro desenho, tá bom? Então, vou fazer de novo. Então aqui eu tenho a força peso, que vale 100 newtons. Temos a bolota que eu vou fazer bem pequenininha aqui. Temos a forcinha amarela pra cá, que a princípio eu já calculei, né? Mas eu vou fazer de conta que eu não sei. E eu tenho a forcinha roxa pra cá de 50 newtons. Tá? Que é a força F2. Ô, Jesus, mano, eu tô apanhando hoje aqui, hein? Ah! Pera aí, gente. Tô sofrendo um pouco aqui. Vai ficar assim mesmo. Sem o vetor em cima. Faz de conta que tem um vetor em cima ali. F2 vale 50 newtons. Eu sei que este ângulo vale 150. Eu sei que este ângulo vale 90. E eu sei que o último ângulo aqui vale 120. Certo? Então, qual é o teorema de Leme? Você pegar cada vetor e dividir pelo seno do ângulo oposto, o seno contrário. Ou seja, a seta aponta para um lado, se você voltar a setinha, você descobre qual é o ângulo. Quer ver? Eu vou escrever aqui primeiro as forças para vocês entenderem. F1, a força... Cadê? A força peso. E por último, o que seria o F2. F2. Tá? Isso aqui é igual, isso aqui é igual. Psst, psst. E beleza. Ó, eu vou pegar com a canetinha vermelha aqui, pra vocês entenderem. Vou começar pela força F1. Tá vendo que a setinha tá aqui, ó? Ela tá apontando para o que seria mais ou menos nordeste. Eu vou voltar essa seta. Tá, qual o ângulo, jovem? O ângulo de 150. Me perguntaram qual... Ah, opa. Como que eu achei o ângulo? 150 ou de 120? Fala aí qual que é, tá? O de 90? Ah, não, aqui é porque aqui é perpendicular, né? Ó, nesse desenho aqui, esse ângulo aqui é 90, é perpendicular. No primeiro, eu tô fazendo no primeiro ali, tá? Então, normalmente, um dos ângulos vai ser sempre 90. É só você olhar mesmo. Aqui é olhando e falando que é 90 mesmo, tá? Então, ó, vamos voltar lá. Tô no F1 e eu começo a voltar aqui, ó. Eu começo a voltar. E olha qual que é o ângulo que eu encontro aqui. 90. Então, é F1 dividido pelo seno de 90. Seno de 90. O peso, eu vou fazer o mesmo esqueminha, né? Eu vou voltar aqui. E eu vou encontrar qual ângulo? 150. O que é oposto a ele. Então, o peso vai ser dividido pelo seno de 150. E a força F2 pelo seno de 120. Sabe, professor, mas é muito mais fácil fazer do outro jeito porque eu conheço os ângulos. Aqui deu 120, 150. E por aí vai. Mas então, ô ser vivo,
O seno de 150 e o seno de 120, eles têm relação com o seno que vocês conhecem. Só que aqui eu estou explicando, talvez demore um pouquinho mais para explicar. Mas na hora da resolução, você só vai precisar achar os ângulos e chegar para essa relação das três forças, tá? Então, essa relação que eu achei agora, eu vou resolver o exercício e ver se dá a mesma coisa. É óbvio que vai dar, né? Mas vamos só ver se vai dar a mesma coisa. Então, eu vou escrever ela de novo aqui. Deixa eu só... Bom, vai assim mesmo. Deixa eu escrever aqui no canto. Peso pelo centro de 150, tá? Então, eu descobri que F1 sobre o seno de 90 era igual a peso sobre o seno de 150, que era igual a F2 dividido pelo seno de 120 graus. E aí, qual é a relação entre o seno de 150, de 120 e com os que vocês conhecem? Ó, temos aqui um círculo, ou algo parecido com um círculo, tá bom? Deixa eu puxar mais pro canto aqui. Aí, beleza. Temos aqui essa relação, dado uma circunferência. A gente tem um ângulo, tô falando de seno. Seno é o eixo vertical do círculo trigonométrico. Então aqui, ó, vou puxar um pontilhadinho. Aqui é o eixo do seno, tá? Então aqui é o eixo do seno. Tá muito alto ali, peraí. Seno. Tá bom? E aí eu tenho os ângulos. Então deixa eu voltar aqui. 0. Aqui. Faço pontilhadinho. O que acontece? O seno de 30 é a altura desse eixo vertical. Jovem, depois eu mando no grupo lá, tá? O código do Classroom. O seno é a altura desse eixo vertical. Então, por exemplo, o ângulo de 30 graus. O ângulo de 30 graus, aqui eu vou usar até a régua que faz certinho o ângulo, tá? Pra vocês verem que eu não tô roubando, não. 30 graus. Aqui. Se eu tenho... Isso aqui tá 30 graus. Tá? Qual é o seno de 30? O seno de 30 vai ser a altura desse objeto. Então aqui eu tenho... Aqui assim, ó. Mais ou menos aqui. Esse valor laranjado... Que eu vou fazer de novo porque ficou errado ali. Esse valor laranjado é o seno de 30. Vocês sabem que é meio. Tá? Eles estão na mesma altura, no mesmo nível. Aqui, ó. Tá? É como se fosse a decomposição mesmo. Tá? Não é à toa que a decomposição vem daí. E 150? Bom, vamos pegar a régua aqui e fazer para 150. Então vamos ver o que acontece. Eita, nós. Peraí que eu fiz caca aqui. Nossa, hoje tá dando tudo para baixo. Tá igual. Tá. Temos a régua. Vou colocar aqui um ângulo de 150. Espera aí que tá 30 menos 30. Aqui, menos 30 é a mesma coisa que 150, né? Pronto. Esse rolezinho aqui, ó, essa abertura aqui é 150 graus. Só que vejam aqui que o seno é a mesma coisa, tá? Ou seja, o seno de 150 também é meio, tá bom? Professor, então eu vou ter que ficar desenhando bolinha toda hora? Claro que não, jovem. Quem já sabe isso, tá falando, nossa, professor, por que você está repetindo? Vai ter gente que talvez não saiba, tá? Ou não tenha lembrado da aula de matemática, que com certeza vocês já viram isso com o William. Quanto que é 150 mais 30? 150 mais 30 é 180 graus.
Sempre que você estiver pensando nesses dois primeiros quadrantes, aqui o primeiro quadrante, aqui o segundo, tá? Só vale para esses ângulos aí. Se a soma dos ângulos dá 180, com certeza o seno de um é igual ao seno de outro. Ou seja, qual o número somado com 120 que dá 180? 60. Então, este seno de 120 é igual ao seno de 60. Da mesma maneira que o seno de 150 é igual ao seno de 30. Ou, né, igual que eu falei de maneira genérica, se alfa mais beta é 180, o seno de alfa é igual ao seno de beta. Você pode ver isso pelo ângulo 0 e 180, né? O ângulo 0 tem seno 0 e o ângulo 180 tem seno 0. Porque 180 mais 0 dá 180. Beleza? Então essa regrinha aqui ajuda muito a vocês resolverem exercícios. E basicamente todos os exercícios que vocês vão usar o teorema de Leme, vocês conseguem resolver dessa maneira. Então vamos fazer a continha só para ver se deu certo. Eu vou pegar esses dois valores aqui, ó, que são os mais fáceis. Tá bom? Era o F1 que eu queria, né? Ou vamos pegar o F2. Eu lá usei o F2, né? Bom. Vamos usar o F2 então. Vamos fazer igual que eu fiz lá. Vou fazer essa resolução. Rapidinho aqui. Vou apagar aquele pedaço ali mesmo. Então não vou terminar nunca esse negócio aqui. Vou apagar esse pedaço. Bom. F1 eu quero, né? F1 eu quero. Seno de 90 vale 1. Igual. F2. F2 vale 50. Dividido por seno de 60. Quanto que vale seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Tá? F1 é igual. Vou inverter essa fração. 2 vezes 50 sobre raiz de 3. Se você fizer essa continha, você vai descobrir que dá 100 sobre raiz de 3, que dá 100 raiz de 3 sobre 3 newtons. A mesma força que a gente achou. Tá bom? E aí você resolveria o exercício de boa. Professor, se eu usar o peso ali, vai dar um valor diferente. Se você usar o peso ali, provavelmente vai dar um valor diferente ali na conta. Não vai dar certo se você utilizar aqui, ó. No lugar do F1 e do F2, o F1 e o peso. E por isso que eu usei nos dois exemplos iguais, as mesmas forças, porque eu acabei de inventar esse exercício. Então, matematicamente ele não está correto, porque a componente X ali não vai dar 50. Então, Y quer dizer não vai dar 100. Mas é só para vocês entenderem, tá? Com um exercício real, qualquer um que você pegar vai dar certo. Então, esse aqui se resolve muito mais rápido. Qual que é o problema? Só funciona para 3 forças. Esse método só funciona com 3 forças. Tá? E aí o bicho complica um pouco. Apesar que a maioria dos exercícios são com 3 forças. Tá bom? Pessoal, já vai cair a conexão, é só reconectar. Quem não quiser depois ver a aula, porque já deu 40 minutos, reconecta, só manda os pontinhos da chamada lá e depois pode ir embora. E eu vou continuar com a aula aqui. Fechou? Vou colocar um exercício quando a galera tá entrando. Deixa eu colocar um exercício aqui.
ver se o celular está tudo certo. Chegou todo mundo aí? Bom, quem quiser picar a muleta aí, ou quem não quiser, já faz a chamadinha aí, fazendo favor, tá? Marca os pontinhos aí que eu vou continuar resolvendo. Se vocês vazarem, eu entendo, não ficarei chateado, não tirarei nota, não farei nada, só que eu acho que era mais negócio vocês continuarem vendo a aula, pra não ter que ver depois. Beleza? Então vamos lá, ó. Da VUNESP, da Santa Casa, modelo Enem. Aqui eu estou falando de estática do ponto material, aquela apostilinha 1, 2 do sucesso, que a gente usa em sala. E um canteiro de obras, um tubo cilíndrico oco de massa 54 kg, hoje está difícil, hein? E comprimento de 1,5 metros, aberto em suas extremidades, é mantido suspenso na horizontal, em repouso por um guindaste. O tubo é preso ao gancho do guindaste por 2 cordas ideais, A e B, de mesmo comprimento. A intensidade da força de tração em cada uma das cordas é... O que vocês precisam saber nesse exercício? Vocês precisam saber identificar, porque a resolução que está na apostila eu acho que é totalmente sem noção. Vocês precisam saber identificar aonde está o ponto material. Então, pode ser por mensagem, pode ser por áudio. Aonde que está o ponto que eu vou analisar ali? Qual é o ponto que eu vou desenhar as forças em volta? Onde fica isso? Onde que é? Me expliquem aí alguém no chat ou alguém solta o microfone aí para falar. No gancho do guindaste? No gancho do guindaste. É ali naquele gancho. Aquele é o ponto material, tá? Então eu tenho aqui o ponto. Eu vou fazer nesse canto aqui que depois eu já vou tirar o... Oh, meu Deus. Vou dar uma arrastada pro lado, tá? Aqui eu tenho o ponto. Aqui eu tenho uma força para cima, que é o guindaste segurando. Que eu vou chamar de força do guindaste, tá bom? Qual que é a força que o guindaste está fazendo? Vamos pensando aí enquanto eu vou desenhando. E eu tenho 2 fios formando o mesmo ângulo. Então assim, não precisa ser lá muito inteligente para sacar que esses fios vão fazer a mesma força, né? Então vou fazer aqui, ó, um fio puxando para cá. Não sei porque quando eu faço na diagonal fica fraquinho o risco. E o outro, se deixar, puxando para cá, ó, dá diferença. Bom, tudo bem. Aqui eu tenho uma força, nossa, tá bem exagerado essas forças aqui, peraí. Aqui. Aqui eu tenho uma força que eu vou chamar força de tração. E aqui eu tenho a mesma força de tração, porque os fios estão com o mesmo ângulo. Então a força vai ser a mesma. Deixa eu minimizar esse negócio bem mais rápido. A força do guindaste é igual ao quê, então? Não sei se vocês pensaram aí. É igual ao peso. O guindaste está segurando o objeto, né? O peso do objeto como um todo. Ele quer saber a força de tração. Qual é o ângulo entre as trações? Qual é esse ângulo aqui que eu vou fazer de verde? Quanto que vale esse ângulo aqui? 60 também. 60. Como que eu sei que é 60? Porque lá no guindaste é um triângulo formado. 2 ângulos são 60, o terceiro só pode ser 60, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é de 180 graus. Tá? Se esse ângulo aqui está dividindo certinho embaixo, quais são os ângulos laterais aqui, ó? Quanto que vale esse ângulo e esse ângulo? Pode responder, viu, gente? 150 cada um? 150. Tá? Eu sei que os ângulos são iguais, porque tem uma força dividida ali no meio, né? E por que é 150? Porque a volta tem que dar 360. Então tá aí. Deixa eu só fazer um... Não, deixa assim mesmo. Tá? Então tá aí as forças em volta do ponto. Por que eu não fui para decomposição? Porque eu tenho 3 forças. É muito mais fácil fazer desse jeito. A única coisa que eu preciso já colocar aqui para vocês é que o peso desse negócio é de 540 newtons. Que é massa vezes gravidade. A massa está no enunciado, tá? Ótimo. Agora... Peraí, deixa eu dar uma tossida aqui, gente. Peraí.
Ai, voltei. Ixi, eu não acredito que eu esqueci de gravar a aula. Pera aí, gente. Ah, não, tá gravando. Ufa. Achei que eu não tinha gravado a aula aqui no computador. Bom. E agora, o que eu faço? Eu faço aquela regrinha dos ângulos, de pegar o vetor e voltar no oposto. Vou pegar aqui a força G, que é a força peso, né? Vou puxar, e quem que é o ângulo que eu encontro? 60. Então eu sei que o peso é dividido pelo seno de 60. Percebam que aqui o ângulo já deu 60, não deu 120, já deu redondinho, já deu mais facinho. Isso aqui tem que ser igual. Vou pegar o verbinho mesmo, vai, dane-se. Pegar a força de tração, vou até o ângulo oposto e eu encontro 150. Então a tração dividido pelo seno de 150. Tá bom? E agora é só substituir. A força peso vale 540. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. A tração eu quero. E seno de 150 é igual ao seno de 30, que é meio. Porque 30 mais 150 é 180. Então, né, são iguais. Vou dar aquela cortada marota. Nesse 2 está dividindo os dois lados embaixo. Vai ficar 540 dividido por raiz de 3. Eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima, por raiz de 3 embaixo. E aí vai ficar 540 raiz de 3 sobre 3. Tá, deixa eu dar uma... Opa. Oh, meu Deus, hoje tá difícil, hein? Ah, sai daqui. 3. Beleza. Newtons. Como vocês podem perceber aí, não tem a resposta desse jeito, porque deve dar para dividir, deve dar 180 essa divisão, né? Porque 180 acho que é esse mesmo. Eu vou só garantir para não fazer o exercício errado com vocês. Pera aí. Mas deve ser mesmo. 540 dividido por 3. 180, perfeito. Então a resposta do exercício é a alternativa C. Ei, ficou atrás do negócio. C. Aí. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa disso aqui, gente? Sim, não, talvez, quem sabe? Eu acho que é bem tranquilo a parte de estática do ponto material, tá? Não é nada, meu Deus, que fim do mundo. Eu vou fazer mais uma de estática do ponto material, tá? Pra gente acabar a nossa aula aqui hoje aí, já passei bastante do tempo, que seria a aula normal. E deixa eu ver se eu acho algum exercício aqui, porque eu não sei se eu separei, hein? Ih, rapaz, acho que não tem mais não. Acho que eu não separei mais nenhum, não. Bom, vamos fazer aqui então um exercício. Vou voltar um pouco na apostila, tá? É o último, é o teórico, porque é o resto dessa aula, para não ficar muito extenso, eu vou gravar separado, que seria a outra explicação do ponto do corpo extenso, tá bom? Este exercício aqui é o primeiro da página 75, eu sei que a gente já passou por lá, mas vamos voltar. Ou era a mesma página que eu tava? Acho que era a mesma página que eu tava. É na mesma. É na mesma, né? Tô ficando louco. Então, vamos fazer esse exercício aqui. Deixa eu só puxar pro lado aqui o iPad. Aqui. Beleza, transição. Vamos lá. Uma pessoa segura uma esfera em sua mão, com o antebraço formando um ângulo reto com o braço conforme a figura. O conjunto funciona como um sistema de alavanca. A alavanca é o corpo extenso, mas aqui a gente pode aplicar os princípios do corpo material, vocês já vão entender por quê. Que está em equilíbrio estático. Nesse sistema atuam as forças F, exercidas pelo bíceps, P, exercida pela esfera sobre a mão, FB, exercida pelo osso do braço sobre o cotovelo, e PA, eu acho que é o peso do antebraço. Isso. Esquematizando o antebraço como uma barra reta, o diagrama de forças que agem sobre ele deve ser representado por... Aqui eu vou pensar como que as forças agem no corpo extenso. Então é só isso que eu preciso fazer. Vou desenhar aqui uma barra, que ele falou pra gente considerar que o antebraço é uma barra. Tá, vou fazer aqui. Ele carrega, vai. Fica bonitinho. Aqui. Aqui.
para baixo. Tá? Temos aqui uma barra. Borrachinha, 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 borrachinha. Pronto. Esse aqui é meu antebraço, tá bom? Essa barra aí. E agora eu tenho que colocar as forças que agem no antebraço. Primeira coisa, eu tenho que perceber que essa parte de cima do braço, a parte que está vertical, ela não se move nesse meu problema. Quem se move é só o antebraço. Quando eu estou fazendo esse movimento aqui, quer ver com o braço? Deixa eu fazer se vocês conseguem enxergar. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, assim. Se eu faço esse movimento aqui, ó, o meu braço, aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, o meu braço não se move, aqui, ó. Tá? O que se move é só meu antebraço, tá bom? Então ele que é a parte móvel. Primeira coisa, esse antebraço tem um peso agindo sobre ele, a gravidade. Aonde que está agindo a força da gravidade? A força da gravidade em corpos extensos e mais ou menos simétricos age no seu centro de massa. Que para corpos homogêneos, que não é o caso aqui, mas a gente vai aproximar para esse caso, né? Seja algo homogêneo, é no meio desse corpo. Então, aqui no meio do antebraço, eu tenho o peso do antebraço, que eu vou chamar de PA. Tá? Bem no meio. Você pegar um cabo de vassoura, uma régua, é que eu não tenho uma régua aqui. Tá? Se pegar uma régua dessas de colégio, eu já fiz isso com vocês na sala, eu acho. Você apoiar exatamente no meio, é que aqui o meu fundo é tudo branco aqui, deixa eu ver aqui, como fica melhor aqui. Se eu apoiar exatamente no meio, fica em equilíbrio. Essa caneta não é simétrica, caiu aqui. Tá? Se o corpo não for simétrico, por exemplo, uma vassoura, você tem que segurar muito mais próximo, apoiar ela, muito mais próximo de onde varre, em que a massa é maior do que no resto, onde ela não varre, que é só um cabo de vassoura. Tá? Então, peso de objetos simétricos, que é o que vocês vão estudar, no centro do corpo. Quais são as outras forças que agem no antebraço? A primeira força que eu vou desenhar aqui é a força da bolinha, que a bolinha empurra o antebraço para baixo e, como a pessoa está segurando, existe uma reação que segura essa bolinha, fazendo uma força para cima. Que ele chamou de força... Deixa eu ver. P, né? É equivalente à força P. Não é a força peso, porque a força peso não age para cima, tá? Igual exemplo do guindaste. Equivale à força peso, mas não é a força peso. A força peso está agindo na bolinha. Bom, qual que é a outra força que age ali? Esse antebraço não cai por dois motivos. Primeiro, porque o bíceps está segurando ele. O bíceps, se vocês olharem ali no desenho, é que eu não consigo desenhar por cima do desenho. Na verdade, até consigo, mas não vai ficar legal. O músculo está ligado um pouco mais para frente do cotovelo. Tem um caminhozinho ali, ó, que vocês perceberem. Então significa que o músculo não está ligado exatamente no cotovelo, está um pouco para frente. Essa força do músculo está mais ou menos aqui. Tá? Ele chama essa força do bíceps de F. Tá, só F. E o braço, não, além disso, não vai para baixo porque tem o cotovelo prendendo ali, que é um ponto de apoio. Tá? O nosso braço tem essa mobilidade porque tem um ponto de apoio ali que é o cotovelo. Então, se você virar para o outro lado do braço, não é legal, mas se virar para o outro lado, você vai perder toda essa mobilidade. Você vai tirar esse ponto de apoio, você vai quebrar o braço. Ou, no caso ali, ó, o cotovelo. Então, existe uma força segurando esse objeto que está agindo... Deixa eu só ver um negócio aqui rapidão. Que está agindo para onde essa força? Deixa eu só ver onde que está. Se eu separei a resposta desse exercício, porque eu não sei se eu separei. Separei, tá. Tá, então, ó, deixa eu tentar explicar isso para vocês. Vou ver se eu consigo colocar a câmera mais perto aqui, tá? Se não der, paciência. Deixa eu ver. Deixa eu aumentar minha câmera, pera aí. Dar um zoom na minha câmera aqui. Câmera... Web aqui. Pronto. Cheguei. Ó. Deixa eu tirar esse exercício da frente. Ficou o exercício. Ó, tá aqui. Essa caneta é o braço, tá bom? A pontinha dela aqui, ó, é onde tá a mão da pessoa. Na verdade, tá trocado, né? Aqui. A pontinha aqui. A pontinha... Nossa, é difícil fazer com a imagem invertida, hein? A pontinha aqui é onde está a mão da pessoa e aqui o redondinho é o cotovelo, tá?
Eu desenhei uma força ao contrário lá. Eu falei uma coisa e desenhei outra. Aqui que é a mão da pessoa, tá bom? Aqui, ó, onde eu tô segurando, tem a força peso. Essa força peso da bolinha tá empurrando para onde a mão da pessoa? Para baixo, né? Aqui é a mão, tá bom? Para baixo, para você abaixar o braço. Por que que o osso do seu braço não sobe? Porque quando você está segurando algo, o osso do seu antebraço não sobe, tá? Aqui o cotovelo. Porque o cotovelo é um apoio. Então aqui, ó, eu vou tentar fazer aqui, ó. Deixa eu ver um jeito que fique aqui. Aqui. Meu Deus do céu, é difícil fazer isso, hein? Aqui eu tenho o osso do braço. Aqui eu tenho o cotovelo travando o antebraço. E aqui eu tenho o movimento do antebraço, tá bom? Então, o cotovelo ele serve de apoio. Quando aqui é empurrado para baixo, tá? Aqui a mão é empurrada para baixo. Esse osso aqui, ó, ele não sobe, ele não faz isso, tá? Porque existe algo segurando ele aqui. Então eu vou voltar para o meu desenho. Deixa eu puxar aqui pro canto e arrumar a força que eu falei uma coisa e desenhei outra, tá? A força peso da bolinha faz na barra uma força para baixo, não é para cima. Eu bloqueei aqui, ó. Tá? A força é para baixo. Quem sofre uma força para cima é a bolinha, tá? Então o peso da bolinha faz um peso na mão para baixo, tá? E por que que essa barra não rotaciona? Por que que essa barra não faz isso aqui? Não gira. Nossa, peguei a pior cor possível. Por que que essa barra não faz isso aqui, ó? Não gira para esse lado. Ou seja, por que que o cotovelo não sobe dentro do braço? Porque existe um apoio ali. Existe algo prendendo. Vou fazer como se fosse um triângulo. Algo que impede que seu braço mova. O seu antebraço se mova para cima. Esse negócio é o cotovelo, então ele faz uma força para baixo. Aqui, que ele chamou de força... Nossa senhora, braço sobre o cotovelo. Tá, FB, pelo que eu entendi ali. FB, tá? Então são essas três forças que agem no braço. O que a gente vai fazer com essas forças de exercício? Mais nada. Eu só quero que a gente desenhe as forças. No próximo conteúdo, que é o que eu vou gravar para vocês, aí a gente tem que calcular se vai rodar ou não. Aqui ele já está falando que não está rodando. Então lembrando, vou passar rapidão por cada uma. Esta força é a força que o peso da bolinha faz na mão da pessoa. Esta força aqui é o peso do braço, que ele chamou de PA, tá? Do antebraço, na verdade, que age no meio do objeto. Essa força F é a força do músculo, do bíceps puxando ele, tá? E aqui embaixo, na esquerda, FB é a força que o cotovelo faz sobre o objeto, tá bom? Então aqui a gente tem uma alavanca, isso que é uma alavanca. A alavanca do nosso braço, ela tem uma vantagem e uma desvantagem. Para essa alavanca ser mais eficiente, a força do bíceps teria que ser mais longe do apoio, tá? Deixa eu só primeiro colocar a resposta da apostila aqui para vocês e já vou explicar o que aqui. Essa aqui seria a resposta, tá? Então, tá aí um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, mas o desenho é o mesmo. Para o braço ser mais eficiente em questão de força, as nossas forças distribuídas não poderiam ser dessa maneira, elas teriam que ser mais ou menos assim, ó. Deixa eu apagar aqui. O peso do braço não vai mudar, tá? O cotovelo continua agindo ali. Para um braço humano ser mais eficiente em questão de força, se a gente fosse construir um braço por algum motivo, a força do músculo teria que agir aqui, ó. Nossa, eu coloquei bem em cima do meu desenho. A força do músculo teria que agir aqui, ó. F. Tá? Porque quanto mais longe do ponto de apoio, quanto maior essa distância aqui, ó. Quanto maior essa distância, tá? Maior o efeito de rotação. Não é à toa que você abre a porta empurrando pelo lado mais distante de onde ela é presa. Você não empurra a porta pelo canto que ela é presa, você empurra pelo outro lado, que é mais fácil. Tá? Isso tem a ver com o torque, que é a continuação do conteúdo. Qual é a desvantagem, então, de ter uma musculatura como a gente tem no braço? Todos os mamíferos não, mas todos os seres humanos. O nosso braço não é forte. Apesar de carregar muita massa, muito peso, o nosso braço não é forte. Você pegar um chimpanzé, que é um animal selvagem, que usa muito mais o braço do que a gente, ou outros animais que têm uma estrutura diferente, por exemplo, os bovinos, eles têm muito mais força do que a gente tem. A gente não é um animal forte, longe de ser um animal forte.
Na média, né? Não tô falando que esse povo carrega peso igual os loucos lá, não. Só que nós ganhamos uma vantagem com isso. Como o músculo é muito perto do apoio, deixa eu ver como que eu faço aqui, ó. Como o músculo, deixa eu abrir de novo a minha câmera. Como o músculo é muito perto do apoio, cadê? Deixa eu tirar esse monte de coisa agora daqui. Aqui, título da aula, tá. Aqui. Como o músculo é muito mais perto do apoio, então aqui, ó, aqui tá o meu cotovelo, tá? É que eu tô fazendo ao contrário, né, gente? O exercício lá tá assim. Aqui eu tenho o ombro, tudo certinho. Como esse músculo aqui do bíceps está perto do apoio, tipo bem aqui assim, bem perto do apoio, eu perco força. Só que ao mesmo tempo, o que eu ganho? Eu ganho mobilidade. Então, para animais que vivem ou viviam nas árvores, que precisam de agilidade, o fato da gente conseguir mexer bem os braços é uma vantagem evolutiva. Então, por isso que a gente tem, por questões biológicas e evolutivas, a gente tem o bíceps mais próximo do cotovelo. Um animal que não tem um músculo que seria equivalente ao bíceps, não é próximo do cotovelo, são as aves, tá? A ave, ela tem um músculo que liga mais ou menos daqui do que seria o nosso ombro, fazendo uma comparação anatômica, para esse ponto aqui mais longe do braço. Por quê? Porque ela com menos força, ela consegue gerar um efeito de rotação maior, que é bater as asas. A gente não consegue isso, mas em contrapartida a gente tem o movimento dos membros superiores mais livres, tá? Isso pra gente foi uma vantagem. Então, sempre aparecem esses braços aí de força, de torque. A parte do corpo extenso eu vou gravar offline, porque daqui a pouco o computador vai explodir, que tá até fritando já. E aí eu vou mandar pra vocês junto, Beatriz, com a aula que você pediu. Você pediu aula, não, desculpa, um exercício que você pediu, eu já gravei, tá? Só falta postar. Vou deixar postar tudo agora, no final dessa aula. Beleza? Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa sobre ponto material, equilíbrio, o corpo extenso, as partes mais importantes eu vou fazer separado, tá? Eu não vou falar agora não, porque senão fica muito extensa a aula. Alguém quer perguntar alguma coisa ou tá de boa? De boa. Então, pessoal, valeu pra quem ficou. Eu vou terminar. Professor, Oi, diga. do corpo extenso, daí você vai fazer na próxima terça-feira? Não, eu vou falar aqui, depois eu vou avisar vocês no grupo. Eu vou gravar a aula, eu vou desligar aqui pra vocês, vou renderizar esse arquivo que eu tô gravando e eu vou gravar a aula do corpo extenso sozinho e já vou mandar pra vocês junto. Ou no máximo até amanhã. E aí eu vou falar, pessoal, assistam a aula do corpo extenso, porque aí semana que vem eu faço exercícios do corpo extenso. Que tem vários casos, eu vou precisar de uma aula só de exercícios. Tá? Então tá bom, obrigada. Mais alguém, gente? Você vai mandar as fotos no grupo? Jovem, para não. Hoje eu vou mandar as fotos no grupo, tá? A partir da próxima aula eu vou mandar os prints todos no Classroom. Porque eu mando o vídeo e os prints lá. Porque, senão fica um fuzuê de foto naquele grupo lá e vira uma bagunça. Beleza? Mais alguém, pessoal? Quer perguntar alguma coisa? Pessoal, se não, quem não tem nada a perguntar, até dezembro. Sejam felizes. Fiquem em casa. Tá? Que é isso aí. A aula acabou. Vou encerrar aqui, galera. Até mais, hein? Falou pra vocês. Deixa eu cancelar o rolê aqui primeiro.